Olá, tudo bem? Como vai? Eu queria conversar com vocês a respeito do eletrochoque, da terapia do eletrochoque, e hoje é chamado de eletroconvulsoterapia. Essa terapia é envolta de muito preconceito, muito preconceito. Mas essa terapia é uma terapia, assim, muito eficaz para o tratamento dos transtornos mentais. No caso, né, no meu caso, de uma depressão muito resistente. Então, o que aconteceu? Eu tive um episódio de euforia, né, que é o oposto da depressão, né, profunda. E aí eu caí em depressão profunda. E como esse tipo de episódio é muito tóxico para o cérebro, essa depressão foi bastante assim resistente e eu não respondi à medicação, né? O médico tentou usar os estabilizadores, né? Porque seria a terapia ideal para bipolar, usar estabilizadores. Eu não respondi a estabilizadores. Aí ele entrou com antidepressivos, tipo sertralina, essas coisas, né? Que é perigoso para um bipolar, tipo um, porque pode ir para outro polo de novo. Também eu não respondi. E aí ele falou, tem que entrar com o eletroconvulsoterapia, o ECT, né? E aí eu fui fazer, né, o ECT. Ele pediu 10 sessões, né? E iniciais, eu fiz as 10 sessões, aí ele viu que eu precisava de mais 10 e eu fiz 20 sessões no total. Olha, já faz muitos anos que eu fiz essa terapia. E assim, naquela época eu paguei R$ 1.000 para cada sessão. Por quê? Porque o ECT ele é feito num centro cirúrgico, né? Então eu entro lá no centro cirúrgico, lá tem o anestesista, tem toda a equipe, né, de enfermeiros, tem todo o kit de reanimação, né, caso tenha uma parada cardíaca. E aí, o médico, o psiquiatra, ele coloca os eletrodos no tronco para monitorar o coração. Aí depois ele coloca os eletrodos, né, na cabeça para aplicar uma corrente elétrica, né, controlada. E eu sou sedada, eu sou sedada e não sinto mais nada, né? É uma anestesia geral. Aí, não existe mais aquele negócio do paciente ficar convulsionando, se debatendo, quebrando dente, quebrando ossos, todo amarrado. Não existe mais isso. O que existe é que é pelo eletroencefalograma, né? O médico ele vai monitorando o sinal elétrico através do cérebro. E aí, com isso, ele sabe se a pessoa está convulsionando ou não, e ele controla também no nível de convulsão. Aí, depois disso, eu vou para um ambulatório. Aí, eles me deixam no ambulatório, aí eu acordo, né? E dá a impressão que eu saí de uma endoscopia. E assim, eu não tive colaterais, né? As medicações têm colaterais, todas. Mas a eletroconvulsoterapia não me deixou, né? O ECT eu não tive colateral. Tem algumas pessoas que falam que tem colateral, que tem uma amnésia de memória curta, mas que passa, né? Então a terapia até é mais amigável do que terapia por remédio, né? E aí eu comecei a responder, né? Pela medicação, aí ele introduziu um antidepressivo. Esse médico é extremamente competente. E aí ele viu a minha evolução, por isso que tem que tá ali sempre consultando o médico. E quando ele achou que era o suficiente, ele tirou o antidepressivo e aí eu fiquei estabilizada, assim. Já faz um tempo, assim, que eu não tenho crises, assim. Não sei. Sim, eu já tive uma ou duas crises, mas leve, né?
bem leve, que resolveu com a medicação. Então, o que que acontece? É que, assim, o cérebro é um órgão eletroquímico, né? Então, a medicação mexe com a parte química, né? Serotonina, dopamina e outros neurotransmissores. Mas dentro da célula neuronal corre corrente elétrica, né? São elétrons que circulam por aí. Então, as informações do cérebro, eles são misturados na parte elétrica e na parte química. E quando a pessoa tem uma crise, aí se essa crise for muito forte, ele afeta, né, os neurônios, e aí a corrente elétrica não passa de uma maneira correta. É como se a lâmpada tivesse queimado, né? Então, a eletroconvulsoterapia, ou ECT, recupera então a parte elétrica do cérebro, e aí a medicação entra ali para recuperar a parte química, né? Às vezes acho que nem precisa, depende muito, né? Cada caso é um caso. Então, essa assim, é a experiência que eu tive. Só que assim, é engraçado, né? Porque o ECT, ele é caro porque ele não tem assim no SUS, né? Não tem no hospital público. Na verdade, assim, eu sei que tem ECT, eu acho que na Santa Casa e no Hospital das Clínicas, mas assim, a nível assim de pós-graduação para os residentes, né? E aí você tem que dar a sorte de ser tratado ali nesses hospitais, e a fila é enorme, enorme. E aí, o que que acontece também, né? O Bolsonaro, ó, veja bem, eu não sou bolsonarista, tá? Mas foi isso que aconteceu. O Bolsonaro ia instituir o ECT nos hospitais públicos, pelo SUS, tá certo? Porque é um tratamento caro. Só que aí teve gritaria, né? Por quê? Teve a gritaria por desinformação, preconceito, né? E também porque o Bolsonaro tem aquela fama de torturador, né? Ele não tem uma imagem positiva, né? Em relação às falas dele, né? De tortura. E aí, justamente, ele vai instituir o ECT, que antigamente foi usado como instrumento de tortura, entre aspas, ou que foi usado de forma abusiva em hospitais psiquiátricos. Aí o Bolsonaro voltou atrás, né, por uma questão política. Então, o que que acontece? As pessoas estão ali. Quantas pessoas estão numa depressão resistente, entravados, né, na cama? Tá? Muita gente, muita gente, tá? Porque é resistente à medicação. Então é isso, né? Então, bom, o que que eu posso dizer, né? Se alguém se encontra nessa situação, ou alguém conhecer, alguém se encontra nessa situação e quiser mais informações comigo, quem foi o médico, esse médico tem também a estimulação transcraniana, ele também tem outras técnicas e tal, eu posso fazer uma indicação. Eu também não ganho nada desse médico, mas como eu fui tratada por ele e ele me curou, então se alguém quiser saber alguma coisa, me chama no privado, né? Porque, gente, é muito sério. Uma depressão profunda, a pessoa incapacitada por anos, anos. É uma situação extremamente triste, gente. É praticamente morte em vida. Tá bom? Então é isso. Boa noite.